Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. A paz do Senhor para todos. Hoje vamos estudar a lição de número 7. Cultuando a Deus com liberdade e reverência. O texto áureo diz assim: Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. João 4:24. A nossa verdade prática nos fala assim: adoração em espírito diz respeito à posição espiritual do adorador. Isso quer dizer que o que vale diante de Deus é como adorar, não onde adorar. É como você adora a Deus, não onde você adora a Deus. A nossa leitura bíblica está lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 14, do verso 26 a 32. Os irmãos podem dar uma pausa e podem ler para depois ficar mais fácil, né? Então, a nossa introdução nos diz assim: no Novo Testamento não existe uma forma litúrgica de conduzir o culto. Não nos diz nada, faça desse jeito. Isso não está escrito no Novo Testamento. Não existe uma regra pré-estabelecida. Vamos estudar a liturgia do culto na igreja de Corinto e vamos tomar alguns exemplos para o nosso culto também. Com base nesse exemplo de Corinto, nós vamos ver como deve ser o nosso culto, para que seja aceitável a Deus. No primeiro tópico, o culto pentecostal, liberdade e reverência. O cristianismo não tem como objetivo padronizar o mundo. Não queremos destruir culturas, embora em alguns pontos da nossa história, da história da igreja, foi isso que os evangelistas fizeram, destruíram algumas culturas. A mensagem do cristianismo ela é universal. É para nós, para todo mundo. Primeiro item, a flexibilidade cristã. A religião cristã ela é flexível quanto à liturgia do culto, da forma como é feito o culto, quanto à forma de adoração. Cada grupo tem a sua forma de adoração. Não existe nada pré-determinado. Podemos ver formas muito cerimoniais, formas muito engessadas de fazer o culto. Temos formas excessivamente engessadas, onde o adorador ele tem na mão o que ele tem que falar. Na hora certa, ele tem que falar essa palavra. Onde sabe o que deve, até sabe o que deve sentir. Algumas igrejas utilizam esta liturgia engessada. Os católicos, por exemplo, não estou falando mal deles, não, meus irmãos. Estou dizendo que a liturgia deles ela é muito engessada. E algumas igrejas protestantes também a liturgia torna-se engessada. Também temos os evangélicos que fazem o culto extremamente simples, cultos que adoram a Deus. E entre esses grupos que fazem o culto simples, estamos nós, os pentecostais. Não precisamos engessar o culto. Agora vai ser assim. Então, faz uma norma, começa desse jeito, depois é isso, depois é isso. Nós não devemos engessar o culto. Não pode ser cheio de formalidades. Né? Exatamente, não pode ser cheio de formalidades. Era assim que os judeus faziam. Não precisamos engessar a nossa liturgia. Sempre tem que ser assim, porque temos sempre que deixar foi um assim. espaço para o Espírito Santo. Exatamente. Mesmo o pregador, quando vai pregar a mensagem dele, ele tem que deixar um espaço para que o Espírito Santo atue. Porém, a forma de flexibilizar o culto tem que ser com limites. O culto é um lugar para adorar a Deus, é tudo para a glória de Deus. Não pode também ser uma confusão, não pode ser de qualquer jeito. Devemos impor limites para não se tornar uma confusão, Miravinha. Devemos ter respeito pela estrutura já existente. Devemos ter ordem no culto. É importante. É importante. Você lembra do pastor Carlos Jones? Sim. Ele colocava o porteiro na porta da igreja quando ia ler a palavra de Deus, quando ia orar, e as pessoas... Ninguém entrava nem saía enquanto estivesse lendo a palavra. Enquanto estivesse lendo a palavra de Deus ou em oração, as pessoas tinham que esperar terminar para adentrar a igreja.
Porque não tem Eu coisa... achava aquilo muito bonito. Eu faço também, isso até hoje. eu também. Eu fico na porta da igreja Se eu esperando. estiver chegando na igreja, já estiver começado o culto, estiver orando, eu espero. Se estiver lendo a palavra, eu espero. É isso que nós aprendemos. Muito bem. O culto. O item 2, o culto. O significado do culto, a palavra culto, é um pouco diverso. Vou ler uma definição. Culto é o conjunto de ritos que prendem a adoração ou homenagem a uma divindade. Isso é culto. Forma pela qual se presta homenagem a uma divindade ou entidade muito respeitada. Nós temos o culto a Deus, mas tem outros tipos de culto. Culto é sinônimo de adoração. Nós vamos à igreja e tem pessoas que falam assim: eu oro na igreja, em casa mesmo, eu leio a Bíblia em casa mesmo. Sim, você tem que orar em casa, você tem que ler a Bíblia em casa, mas faz parte ir à igreja para adorarmos juntos. Amém. Se tem um congresso de química, o que estão lá reunidos? Os químicos. Para quê? Para fazer a mesma coisa, aprender sobre o mesmo assunto. Exatamente. E assim é na igreja. Nós nos reunimos, na igreja costuma ter muito crente, viu, Miraldo? E o sentido da palavra é adoração. E essa palavra aparece várias vezes na Bíblia. Culto, para nós, é a forma como se adora a Deus. Para nós, pentecostais, é a forma de como adoramos a Deus. Então, para nós, culto é adoração. Hoje eu vou, amanhã tem adoração de Santa Ceia. Se vamos para a igreja, é para adorar. Exatamente. Com palmas, com hinos, com louvores, com glórias, estranhas, não é? com profecias, com honras com tudo. A Deus. Com honras a Deus. É isso, Miraldinha. Você devia fazer teologia. Nós já fizemos 4 anos presencial. O item 3, a reverência no culto. O momento mais sublime de nossas vidas é quando adoramos a Deus, quando você se ajoelha, quando você louva a Deus, não sei se é de joelhos, ou em pé, ou deitado, mas é o momento mais sublime de nossas vidas. E no culto nós estamos adorando a Deus, celebrando, exaltando a majestade divina. Estamos na presença de Deus. Eu conheço pessoas que vai para a igreja com o celular e que não consegue assistir o culto. Porque fica todo o tempo olhando mensagens. Olhando mensagem ou tirando fotos, entendeu? Uhum. Isso não é cultuar a Deus. Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Pois é. Devemos celebrar a Deus com muita reverência, com ordem e decência. É isso que Paulo está dizendo na carta aos Coríntios. 1 Coríntios 14:40. Mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Isso é muito necessário, meu amigo. É necessário. Anda para lá, anda para cá. Então, tudo que a gente faz tem que ter ordem e decência. Amém. O culto é o diálogo de Deus com o seu povo, o momento de reverência. Deus vai falar conosco. Nós estamos falando com Deus. Tem que desligar de tudo e ficar ali conectados. Exatamente. Né? Na Assembleia de Deus em Jundiaí, havia uma placa, eu não sei se ainda está lá, acima do púlpito que dizia um versículo bíblico. Vê para nós, Miradinha, o versículo bíblico. Eclesiastes 5, a parte A. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Olha, guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. É um lugar de reverência. E nós deveríamos escrever nas nossas igrejas, em cima do púlpito, uma expressão bem parecida. Guarda ou desliga o teu celular quando entrares na casa de Deus. Perfeitamente. Isso aí. Tem pessoas que precisam ser alertadas sobre isso. Precisa. Eu já vi um culto numa outra igreja que eu fiz parte, que o celular tocou e o pregador está pregando e a pessoa atendeu o celular e falava junto com o pregador. Isso é se estou na igreja sozinha, ou se vou para a igreja sozinha, eu levo meu celular. Mas se eu vou com você, eu não levo. Exatamente. Eu deixo em casa. É isso aí. No tópico 2, o centro do culto pentecostal. A definição de igreja para nós é toda a congregação ou assembleia que se reúne em torno do nome de Jesus Cristo como Salvador e que professa a fé em Cristo publicamente e de forma diversificada. Todos que estão ali
estão com uma única fé. Em quem? Em Cristo. Em Cristo. Amém. Buscando o poder de Deus. Exatamente. Glorificando a Deus. Buscando a Exaltando presença o de nome Deus. dele. Amém. No primeiro item, o centro de nossa adoração. O centro de nossa adoração é sempre o Deus Trino, em todos os nossos cultos. Nós Deus adoramos. Pai, Deus Filhos e Deus Espírito Santo. Exatamente. Em nosso culto à Assembleia de Deus, nós somos pentecostais, gente. Logo, o Espírito Santo pode Tem se liberdade, manifestar né? com os dons, Ele tem tem liberdade liberdade. para falar em línguas, para profetizar, para Com ordem e decência. decência. Alguns opositores do nosso movimento, eles nos acusam de sermos De darmos muita ênfase ao Espírito Santo. Deixa eu botar aqui no TV. Alguns opositores desse movimento pentecostal acusam-nos de darmos muita ênfase ao Espírito Santo, colocando o Espírito Santo acima de Jesus. Isso é uma acusação completamente falsa. Isso não é verdade. Não é verdade. Nós adoramos o Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Querem nos chamar de montanistas. Uma palavra nova, hein? Fui ver o que era montanista. Uma pessoa. Montano viveu por volta do ano 150. Ele se dizia profeta através do Espírito Santo, juntamente com duas mulheres que o seguiam. Profetizavam a volta de Jesus para aqueles dias e louvavam o Espírito Santo e adoravam o Espírito Santo com a volta de Jerusalém para a região da Frígia. Totalmente sem sentido, né? Então, eles adoravam o Espírito Santo acima de tudo, então eles somos montanistas. E eles limitavam, né, o Espírito Santo. O Espírito Santo. O Espírito Santo está aí para toda a humanidade, Amém. que professa a mesma fé em Amém. Cristo Jesus. É isso aí. Para nós, o centro da nossa adoração e da mensagem pregada é o Senhor Jesus. Nós nos reunimos em nome de Jesus para adorar o Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. É isso que nos diz a nossa declaração de fé da Assembleia de Deus, na sua página 144, e capítulo Verdadeira Adoração. Reunimos-nos como o corpo de Cristo para adoração pública ao Deus Trino. É isso que fala na nossa declaração de fé. É esta adoração que nos ensinam as Escrituras. Filipenses 3:3. Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. É isso aí. Nós adoramos ao Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. No item 2, o culto vibrante no poder do Espírito. Aqui, Espírito com letra maiúscula, porque é o Espírito Santo. Podemos novamente olhar para a igreja de Corinto. Paulo nos diz que eles se ajuntavam para louvar o Senhor. Se ajuntavam em um culto. 1 Coríntios 14, 26a. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Paulo está exortando os crentes, os fiéis, a terem uma participação no culto. O culto não deve ser algo entediante. O irmão vai pregar 1 hora. Um fala e os outros só escutam. Não, tem que interagir. Tem gente que dorme. Tem que interagir. Exatamente. Tem que falar glória a Deus, às aleluia. Vezes eu me contenho, Paixão, porque eu quero interagir, eu quero falar junto com ele, eu quero participar deixar. daquele momento. E agora, então, com a máscara, eu fico bem quietinha. Tem gente que dorme, viu, Miralda? Quando o culto é entediante. É. Uma pessoa pregando por um tempo muito longo é entediante. Teria de haver uma interação dinâmica de compartilhar e receber. Os crentes não eram meros espectadores, eles participavam do culto com salmos e com glória a Deus. Os dons do Espírito Santo eram constantes, não era uma exclusividade do líder da igreja ou dos líderes da igreja. Todos tinham acesso aos dons. Tudo teria de ser feito com ordem e decência. 1 Coríntios 14, do 26 ao 32. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. E se alguém falar em língua desconhecida, faça-se isso por 2 ou
quando muito 3, e por sua vez, e haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Mas se a outro que estiver assentado for revelada alguma coisa, cale-se o primeiro. Porque todos podereis profetizar um depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Portanto, ele pode a qualquer instante parar ou continuar. Sim, é tudo com ordem e decência. Decência. Isto nos sugere a participação dos crentes em geral. No item 3, a característica pentecostal. Muitas características do culto primitivo da igreja vieram das sinagogas. A diferença é que os cultos eram espontâneos, em contraste com o culto das sinagogas, que era engessado. Nas sinagogas era muito formal. Nós temos liberdade no culto para glorificar a Deus, para dar aleluia, para bater palmas. Nós tivemos um culto coral, nós cantávamos em São Paulo, numa igreja que não era pentecostal, por causa dos netos, né, que nós estávamos nessa igreja. E quando acabou de cantar aquele hino, a irmã daquela igreja gritou: Glória a Deus! E depois todo mundo ficou olhando para ela, porque não era hábito da igreja falar glória a Deus. A liturgia dos cultos constava de orações e cânticos. O louvor é parte da adoração a Deus. Também havia a leitura e a explanação da palavra de Deus. Podemos ver Paulo dizendo a Timóteo para que exorte, ensine. 1 Timóteo 4,13. Persiste em ler, exortar e ensinar, até que eu vá. É isso aí. Havia um momento de oferta como parte da adoração. É isso que acontece no nosso culto. Isso é desde o Antigo Testamento. 1 Coríntios 16, 1 e 2. Ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que não se faça as coletas quando eu chegar. Porque Paulo ia levar dinheiro para a igreja de Jerusalém, para o santo de Jerusalém. Ele não queria que chegasse lá, no dia que ele chegasse, vamos fazer a coleta. Todo culto tinha que ter coleta. O objetivo das ofertas é levar o evangelho adiante, para que a próxima geração leve para a próxima. Alguém alguém tem que plantar. Alguém plantou para que eu e a Mirovinha, há 48 anos atrás, pudéssemos ser evangélicos. Agora é a nossa vez de plantar. Enquanto a igreja estiver na terra, nós temos que, preparar a geração seguinte, porque foi isso que fizeram para nós. Fizeram mesmo. Inclusive, tinha um irmãozinho que ele era tão simples, ele Antônio Inácio. tinha muita dificuldade até para ir para a igreja, de ônibus e tudo. Mas ele botava gasolina no nosso carro. Porque a gente dizia, não vamos porque não tem gasolina e tem as crianças pequenas. E ele dizia, peraí, por causa disso, vocês não vão deixar de ir para a igreja. Lá se vai. Toma aqui. Ele discipulou a gente. Toma aqui o dinheiro da gasolina. Irmão Antônio Inácio, de saudosa memória. No tópico 3, como se expressa a liturgia de nossas igrejas? As nossas reuniões nas igrejas são muito diversificadas. Temos vários cultos. Culto público, culto da família, culto de oração, culto de ensino, de doutrina, de Santa Ceia. E temos um culto especial também, que é o culto da IBD. Gente, a IBD corre nas minhas veias. Também temos atividades com as crianças, adolescentes e jovens. Nosso culto é bem diversificado. No primeiro item, nossas reuniões de oração. A liturgia... De adoração. Sim, nossas reuniões de adoração. A liturgia da Assembleia de Deus é muito simples. Permite a qualquer irmão adorar a Deus com liberdade. Nós temos liberdade para adorar a Deus. A nenhum membro da igreja o púlpito pode ser negado. Não é vedado a ninguém subir no púlpito. Todos têm a oportunidade de testemunhar sobre salvação, curas, vitórias, sobre tudo. O púlpito é para isso mesmo. E nós baseamos nossa fé nos relatos bíblicos.
milagres, curas, solução de problemas. A Bíblia, a palavra de Deus, é a nossa inspiração. Marcos 16, do 15 ao 18. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Nossa inspiração é a palavra de Deus. Você pode orar pelo enfermo e ele levantar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Porém, os testemunhos pessoais são muito importantes. Testemunho pessoal é aquilo que você viveu ou está vivendo e pode testemunhar. Não é o que o outro falou, o que você ouviu falar, o que o outro disse, porque isso você não tem certeza. Mas o que aconteceu comigo, Isso tem. isso aconteceu comigo, por isso eu tenho que falar. Foi assim que a Assembleia de Deus cresceu, tornando-se a maior denominação do Brasil. O Deus que nos trouxe até aqui é o mesmo que vai nos levar mais além através de seu Espírito Santo, até a vinda de Jesus. O mesmo Deus que nos trouxe até aqui é o mesmo que vai levar outros depois de nós. A adoração de Deus é em espírito e em verdade. João 4, 24. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Amém. Culto pentecostal é o nosso item 2. Nossas reuniões de oração, nossos cultos. De adoração, né? Hoje eu estou lendo. Nossas reuniões de adoração, os nossos cultos, têm as mesmas características dos cultos irmãos de Corinto. As manifestações espirituais de Corinto estão em nossos cultos. Temos a leitura, a explanação da palavra, temos salmos, revelações, línguas estranhas, profecias, enfim. Liberdade para glorificar a Deus. Amém. E temos o Espírito Santo agindo em nossa Atuando. igreja. Amém. Nossos irmãos e irmãs entendem perfeitamente essa linguagem. Nós vivemos as mesmas experiências que vocês. Paulo, no capítulo 14 de Coríntios, está se referindo a um culto pentecostal, onde os dons têm livre curso, línguas estranhas, interpretações, profecias. É muito comum o visitante sentir a presença de Deus em nossos cultos. 1 Coríntios 14, do 22 ao 25. De sorte que as línguas são um sinal não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é um sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar e todos falarem em línguas e entrarem indoutos ou infiéis, não dirão, porventura, que estáis loucos? Mas se todos profetizarem e algum indouto ou infiel entrar de todos e é convencido de todos, é julgado. E, portanto, os segredos do seu coração ficam manifestos. E assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus publicamente, que Deus está verdadeiramente entre vós. Exatamente. Se você entra num culto onde todos estão falando em línguas estranhas, em voz altíssima, puxa vida, ele vai dizer, nossa, esse cara aí... Eles estão bêbados, ou estão embriagados. Exatamente. Eles estão loucos. Mas se você profetiza, se você fala em línguas estranhas, como aconteceu lá no começo da fé... E o outro interpreta, né? Isso. Aconteceu com Daniel É Berg. diferente. Aconteceu com Daniel Berg. O irmão foi usado em línguas estranhas. E um judeu que estava na nave da igreja falou, meu Deus, ele está falando na minha língua. Eu estou entendendo o que ele está falando. Ele reconheceu Deus ali. Edificou. Edificou a ele, exatamente. Conclusão. O que aprendemos é que o Novo Testamento não nos fornece uma liturgia de adoração. Aparentemente, essa não era uma preocupação do Espírito Santo. Como é que eles vão fazer o culto? Não era uma preocupação. Porque ele está na direção. Os nossos cultos têm de ser dinâmicos, têm de ser espontâneos,
em nome de Jesus, porém sempre com ordem e reverência. Nós não somos somente espectadores como se fosse um espetáculo. Não, nós podemos cantar, louvar, temos corais, temos orquestras, conjuntos de louvor, temos pregadores. Nós não somos meros espectadores, podemos E participar. interagimos com o culto, dando glória a Deus, Amém. aleluias. Aleluia. Nós damos glórias a Deus, nós damos aleluia a Deus, que no original aleluia é louvai a Deus. Amém. Amém? Amém. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais esta lição que o Senhor nos permitiu gravar. Pai, eu te peço que o Senhor toque no coração das pessoas que vão assistir, que vão ver essa mensagem, que possam entender que Deus está velando por eles, Pai, que eles possam aceitar a teu Filho Jesus Cristo. Que tu abençoe aquele que vai ouvir essa palavra. Amém. Eu te agradeço pela oportunidade, Jesus. Em nome de Jesus Cristo, amém.